Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Otávio mais uma vez. Aqui é o Luca de novo. Legal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, então, do nosso mini curso ali do evento Diálogos sobre História. Nosso mini curso, Mobilizações do Protestantismo Histórico no Brasil dos anos 1950 e 1960. Pessoal, só relembrando, a gente comentou no finalzinho da aula, para quem aí se inscreveu para o nosso mini curso e quiser ganhar um certificado de horas complementares, você precisa fazer a atividade que vai estar linkada ali no vídeo da primeira aula, beleza? Uma atividade bem simples para analisar uma das canções ali do Inário, aquele Inário que a gente tinha comentado na primeira aula. Vai ter ali o enunciadinho para vocês e uma análise, atividade, uma análise de fonte bem simples aí para a gente entender né, esse contexto histórico aí que a gente falou do protestantismo aqui no Brasil. É Então, bem espero que tranquilo, gostem. gente. É bem Isso. tranquilo fazer. Se você quiser ganhar esse certificado, vale a pena fazer. É importante ressaltar, essa atividade ela vai ser enviada à comissão organizadora do evento. Então, não vai ser entregue nem a mim, nem ao Otávio. Ela vai ser entregue à organização do evento. Então, é isso. Legal. Vamos, então, compartilhar aqui a tela. Conseguem ver bem? Agora sim. Perfeito. Então, vamos lá para a nossa segunda aula do nosso curso Mobilizações do Protestantismo no Brasil nos anos 1950 e 1960. Isso aí, galera. Então, na última aula a gente falou um pouco, o Luca começou a primeira aula falando, né, dessa chegada dos protestantes. Agora a gente vai analisar com mais calma, né, como se dá esse processo a partir da periodização que o Antônio Mendonça vai definir também. Então, o Antônio Mendonça ele vai dizer que existem pelo menos 4 etapas de inserção do protestantismo histórico no Brasil, que começa ali desde dos anos 1820, né, com a chegada dos missionários, dos imigrantes, perdão, e essa etapa de inserção ela vai ocorrer até 1983, então até mais de 100 anos. Isso é uma periodização que o Antônio Mendonça vai fazer. Essa é uma periodização que eu e o Luca, tomamos como metodologia de análise aí dos nossos objetos de pesquisa do mestrado, e também muitos outros estudiosos do protestantismo no Brasil, eles consideram essa periodização do Antônio Mendonça, ainda que essas periodizações a gente possa sempre questionar, e sempre são válidas questionamentos para essas periodizações, para a gente entender, né, qual é as fontes e o porquê que determinados autores vão fazer as periodizações, a gente vai encarar aí como uma referência essa periodização que o Mendonça vai propor. A referência do texto vai estar lá no final da aula e vai estar também aí disponível para vocês. Pessoal, então dessas 4 etapas de periodização, como eu falei, o nosso foco aqui do nosso curso sobre o protestantismo brasileiro, ela vai se voltar a atenção principalmente na fase 3 e na fase 4. Não vai estar ali no slide certinho que é cada uma dessas fases, mas vai ser só para a gente comentar por cima, tá? Que a periodização que a gente vai focar, a gente focou um pouco mais na primeira aula e vai focar ainda mais nessa segunda aula, é ali dos anos 1952 a 1962, que eu falei, o Antônio Mendonça vai definir que a chegada do pastor Richard Shaw no Brasil vai ser esse marco, né, de uma nova fase do protestantismo no Brasil, que vai ter o seu fim dessa terceira fase na Conferência do Nordeste, o evento que a gente vai conversar na sequência dessa primeira aula, dessa aula, perdão. E uma última etapa, já a quarta etapa de inserção do protestantismo histórico brasileiro, é ali dos anos 62 aos anos 83. Então, ali, o recorte temporal também, né, do governo militar, um pouquinho antes, e nem um pouquinho começa antes e termina antes, né, do fim da ditadura também, que ali também já é um recorte temporal mais voltado para o objeto de pesquisa do Luca, né, Luca? Esse recorte temporal ali dos anos 60, dos anos 80.
né? É um pouco também do que eu estudo no mestrado. Enfim, então são essas etapas de inserção do protestantismo aqui no Brasil que a gente, como eu falei, vai tomar como referência a obra, a esquematização aí do Antônio Mendonça. Mas antes disso, galera, a gente tem falado de protestantismo histórico, né? Como o Luca comentou no início da primeira aula, a gente está tomando ali do que uma generalização, mas uma generalização bem-vinda, né, de evangélicos e protestantes, como a gente comentou no início, né, para fins didáticos ali, né, essa comparação, tratar evangélico e protestante como um mesmo grupo, isso é influenciado pelo pensamento do Paul Freston, né, como o Luca comentou no início. O Antônio Mendonça, ele vai diferenciar um pouco mais o que é protestantismo histórico do conceito de evangélico posterior, né, um pouco diferente do Paul Freston, mas ele vai dizer dentro também do protestantismo histórico uma diferença que vai ter entre protestantismo histórico de imigração e protestantismo histórico de missão, né? São os dois tipos de protestantismo, ou duas vertentes do protestantismo que vão estar presentes aqui no Brasil, né, que vem para o Brasil ali do século, na primeira metade do século XIX, como comentei, a partir, segundo a periodização proposta pelo Mendonça, a partir de 1824. Que é, então, esse período de implantação, de chegada desses protestantes. Protestantismo histórico de imigração, pelo nome a gente já consegue entender, que são aqueles protestantes que o Luca comentou lá no início também, na primeira aula, que são os imigrantes que principalmente vêm da Alemanha, da Inglaterra, da Escócia, enfim, né, mas principalmente ali desse mundo ocidental da Europa, que vêm para o Brasil, ali a partir do contexto da chegada da família real brasileira, todo o processo de modernização que o Brasil vai passar no século XIX, com, né, a abertura dos portos, as nações amigas e o incentivo ao fluxo migratório que o governo brasileiro vai incentivar, esse protestantismo histórico de imigração, então, ele chega no Brasil na primeira metade do século XIX com essa ideia de estabelecimento de colônias. Você vai ter uma das primeiras colônias protestantes no Brasil, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é uma colônia luterana, né? Onde você vai ter a criação de uma igreja luterana alemã, e você vai ter uma série disso também. Vai ter igrejas luteranas em São Paulo, igrejas anglicanas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, outras igrejas espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul também. Então, aqui, esses protestantes, quando eles chegam no século XIX aqui no Brasil, eles enfrentam um estado que era majoritariamente católico. A gente comentou isso na primeira aula, e o Luca falou do censo, que as previsões e projeções é que nas próximas décadas os evangélicos ocupem a maioria, né, das manifestações cristãs aqui no Brasil. Então, mas aqui no século XIX você tem um catolicismo bastante predominante aí na religiosidade brasileira, até porque a partir da independência do Brasil, o catolicismo ele se mantém como religião oficial do Império. E os protestantes, quando eles chegam no Brasil, as primeiras leis eram de que a liberdade religiosa era presente, mas que os cristãos, os protestantes, eles não poderiam construir os seus templos religiosos, né? As suas reuniões, os seus cultos, eles deveriam ser nas próprias casas, nas próprias residências dos protestantes. Isso, né, ao longo do século XIX, essas restrições elas vão ser flexibilizadas e você vai ter, então, a criação das igrejas, né? Isso é um tema até interessante de estudo, né? De como muitas vezes as igrejas evangélicas hoje, elas não têm cara de igreja, né? Algumas das igrejas históricas, né, desse protestantismo histórico, aquele mais ligado à reforma protestante, pelas vias teológicas, dogmáticas, elas, né,
por exemplo, a igreja luterana tem a igreja do Redentor, a comunidade do Redentor ali no Largo da Ordem. É uma igreja com cara de igreja, com um templo religioso. Você tem uma série de igrejas protestantes aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, que são templos religiosos, mas que aparentemente, né, não aparentam o ser, principalmente de igrejas neopentecostais, né, que aí também são, né, uma outra vertente cristã que demanda todo um estudo específico, mas esses templos religiosos ali dos protestantes, dos pentecostais, geralmente são prédios alugados, são a própria residência ali do pastor, do missionário ali que lidera aquela igreja. E aqui, então, você vai ter também isso, né, das igrejas protestantes no século XIX se desenvolvendo, a partir, então, do momento que eles podiam construir os seus templos religiosos, construindo templos, por vezes, parecidos com o que eram as catedrais, as igrejas católicas, como no caso dos luteranos, como no caso dos anglicanos, mas outras denominações, como os batistas, como os próprios metodistas. Os presbiterianos também vão ter uma arquitetura mais próxima ao que a gente entendia de uma arquitetura cristã, católica, enfim, as suas diferentes versões, né, ali das igrejas medievais, tudo mais. Não é tanto o foco do nosso curso falar disso, mas só para trazer também como essa questão dos templos religiosos, eles vai ser também relevante, né? De que essas colônias que os imigrantes vão tentar estabelecer no século XIX, elas começaram, então, no âmbito familiar, residencial, e depois vai ganhar essa questão das construções. E a construção do templo religioso, ele é uma marca da identidade religiosa daquele grupo, né? Isso até hoje, né? Você tem ali a presença das igrejas, e você sabe onde a igreja está, né? Os templos religiosos, eles são visíveis, né? Você tem ali uma série de igrejas aqui em Curitiba, que aquela igreja faz tanto tempo que está naquela região, naquele prédio, então é um ponto de referência da região à igreja, né? A gente pode destacar a primeira igreja batista de Curitiba, né, uma das primeiras igrejas evangélicas aí daqui da nossa cidade, né, que até muda de lugar, se eu não me engano, né, Luca? Ela não começa ali onde é agora e depois vai ali para a região do Água Verde, mas é uma referência ali de um ponto de referência do bairro ali, né? Você tem também outras igrejas assim, você vai ter a igreja metodista ali na Avenida 7 de Setembro, que já é uma igreja centenária. A igreja presbiteriana central, ali na rua Comendador Araújo, também é uma igreja centenária, né? Então, uma igreja que já é referência ali para a região. Então, a questão do templo religioso, ela é bastante importante também para as comunidades protestantes, né? De você estabelecer uma identidade para aquele grupo regional. Isso vai começar, então, a partir do século XIX, conforme as restrições as restrições iam sendo encerradas, né, e a liberdade religiosa, nesse sentido das construções, ia sendo aumentada. Então, o protestantismo de imigração, ele é nesse sentido, né, de você estabelecer colônias, né, replicar as comunidades europeias aqui no Brasil. Você vai ter, como o Luca comentou no início da primeira aula, uma falta de preocupação, a gente pode colocar nesses termos, desses imigrantes de não se relacionar diretamente com a cultura brasileira, com a realidade brasileira, com os seus contextos. Eles estavam mais preocupados em se estabelecer nas regiões brasileiras e, como eu falei, replicar as tradições, o formato do culto, as canções que eram cantadas. Você vai ter até a metade do século XX um bando de igreja que canta canções em alemão, em francês, em inglês, né? Em até mesmo latim, enfim, que são né, nessa tentativa de criar as igrejas. Você tem as primeiras igrejas evangélicas do Brasil, por exemplo, no caso dos luteranos, você vai ter, né, a igreja luterana alemã da cidade de não sei o quê, por exemplo, né? Não vai ter uma igreja luterana brasileira de não sei o quê. Você vai ter a igreja luterana alemã da cidade, sei lá, né, tal cidade. Você vai ter, então, essa tentativa de replicar. Esse protestantismo histórico de imigração... Desculpa, Lucas, só voltando rapidinho, perdão.
ele então não vai ter um caráter tão evangelístico no início do século XIX. Ele vai ser um caráter um pouco mais restrito a estabelecer essas colônias. Você vai ter, então, o protestantismo histórico de missão, que vem com os Estados Unidos, os missionários dos Estados Unidos, onde eles vão ter toda a questão ali, daí sim, de evangelização mais forte, mais com esse intuito, por isso de missão, né, de expandir o protestantismo aqui no Brasil, e toda a carga religiosa. Outros lá estavam ali, né, de Destino Manifesto, o ideal puritano, então todas essas ideias eles também vão estar presentes nesse âmbito aqui do protestantismo no Brasil, principalmente com esses missionários norte-americanos. E então você também vai ter, durante o século XIX, né, esses missionários norte-americanos que vêm para cá, numa espécie também, né, de dificuldade em se relacionar com o Brasil, porque quem coloca ali essa questão da rejeição à matriz religiosa é a pensadora Magali Cunha, nesse livro, A Explosão Gospel. Ela vai falar mais da música brasileira, música cristã brasileira, música evangélica brasileira, mas ela diz, né, que no século XIX você tinha uma rejeição à matriz religiosa brasileira, que no entendimento dos missionários norte-americanos era de uma matriz muito sincrética por conta da relação do catolicismo com as religiões de matriz afro aqui no Brasil. Então, você vai ter uma rejeição a isso, uma rejeição também a elementos da cultura brasileira, que a gente já tinha até comentado um pouco na primeira aula, que isso vai mudar então, a partir da chegada do evangelho social aqui no Brasil. Agora sim, Luca, pode passar, por favor, para o próximo Desculpa, slide. gente, eu acabei apertando botões errados aqui. Enfim. Isso acontece, né, Luca? Aulas à distância acontecem isso. Aí no segundo slide ali a gente vai ver, então, pessoal, que a partir do ano de 1916, você vai ter uma espécie, né, de um início de uma transformação dessa relação dos protestantes com um contexto cultural que ele vai estar inserido, no nosso caso do Brasil, mas a partir desse evento, o Congresso do Panamá de 1916, onde você vai ter uma reunião de uma série de igrejas protestantes de vários países da América Latina, onde você vai ter essa discussão de como lidar com o continente americano, como lidar com a América Latina. Né? Esse Congresso do Panamá ele é uma resposta ao que vai acontecer em 1910 em Edimburgo, né, que vai ser o Congresso de Edimburgo, onde lá as igrejas protestantes europeias vão dizer que o continente americano, a América Latina, ela já é um continente cristão por conta da presença católica. Mas os pastores, as lideranças eclesiásticas latino-americanas vão dizer que não é isso, né, de que era preciso exercer essas missões evangelísticas no mundo não cristão na América Latina. Né? E aí a gente destaca, mais uma vez, o Lucas já tinha comentado na primeira aula, a figura do Erasmo Braga, que é um pastor presbiteriano, que ele vai ser o expoente do que vai ser pensado a partir do Congresso do Panamá como pan-americanismo, ou uma unidade das igrejas protestantes latino-americanas, de você aproximar a realidade, né, o ideal protestante com as realidades dos países latino-americanos. Isso vai estar inserido também, galera, num contexto de um pan-americanismo ali lá, né, do contexto das independências, do bolivarianismo, do liberalismo também, né, de todas essas discussões de união das repúblicas latino-americanas, né, de você não necessariamente formar uma só união, uma só nação, mas de você pensar de que esses países deveriam se unir por defesa mútua e até mesmo a questão cultural aí latino-americana. Luca, então pode passar agora para o próximo slide, por favor? Que a gente vai pensar então essa é a segunda fase, esse
contexto ali de 1916 para 1952, se puder voltar só, Luca, por favor, só para eu comentar rapidinho, que é a segunda fase que o Antônio Mendonça vai definir como um processo de inserção no protestantismo. Essa segunda fase ela vai ser marcada, isso também quem vai dizer é o Silas Luiz de Souza, perdão, no seu livro Pensamento Social e Político no Protestantismo Brasileiro, ele vai dizer que o protestantismo aqui no Brasil ele vai ser marcado, então, por um período de cooperação, ou pan-protestantismo, ou pan-americanismo, como eu falei ali do Erasmo Braga, mas também vai ser marcado por um protestantismo liberal, de defesa ali da laicização do Estado, da separação do Estado e Igreja. Isso também o Silas de Souza vai dizer que era uma ideia de que os protestantes tinham de tentar tirar essa força, esse poder e essa relação que a Igreja Católica mantinha com o governo brasileiro, mesmo após a proclamação da independência, né? Isso a gente sabe até hoje, né, a questão do cristianismo na nossa nação, né, de pensar as leis e toda, né, a conduta e a ética. Então, esses protestantes eles vão defender essa laicização do Estado e também a defesa das liberdades individuais, né? Questão também da propriedade privada, tudo isso vai ser bastante interessante. A partir, então, também ali da Revolução Russa, de rechaçar, de se afastar dos ideais do comunismo, que lá nos anos 50, então, a partir do Richard Shaw, por isso ali em 1952, quando veio para o Brasil, né, vai ter essa influência do evangelho social. O Antônio Mendonça ele vai dizer também, lá daquilo que o Luca disse no início da aula, que o protestantismo, isso também o Silas de Souza vai dizer na sua obra, de que é na educação e na música que os protestantes vão encontrar essas brechas de influência. Você vai ter uma série de igrejas evangélicas que vão ser criadas principalmente no estado de São Paulo, né, que eram escolas que eram criadas no estado de São Paulo de uma educação protestante, né, de doutrinar as crianças conforme a teologia protestante e toda a questão, como eu falei, desse protestantismo liberal. Você vai ter também um incentivo à participação política, mas não necessariamente na mesma concepção de participação política que o Richard Shaw nos apresentou, né, que a gente comentou lá na primeira aula. Vai ser uma participação política mais ligada às elites, mais ligada a essa questão conservadora nesse sentido, né? O tal do conservador nos valores e liberal na economia, vai ser mais ou menos essa ideia que os protestantes vão exercer ali nessa primeira metade do século XX. Agora sim, Luca, por favor, pode passar para o próximo slide, para a gente entender, então, já chegando mais perto desse recorte temporal que a gente fez para o nosso mini curso. A gente escolheu, principalmente por conta da influência do evangelho social no protestantismo histórico, que, como o Antônio Mendonça vai dizer, da chegada desse bando de teologias novas, e ele vai destacar principalmente o evangelho social, que vai ser essa grande nova interpretação teológica que vai influenciar o Brasil. Como a gente falou, a gente já tinha falado na primeira aula das canções da Cimei Monteiro e do Jaci Marasquim, e até as canções que a gente vai colocar para vocês como atividade vão ser influenciadas ali pelo evangelho social. Então, você vai ter, a partir da presença do Richard Shaw, um processo de profunda transformação desse protestantismo histórico, tá? Com a influência do evangelho social, como eu comentei, né? Dessa relação dos protestantes com as desigualdades sociais. Aqui, galera, então a gente é interessante da gente entender que até aqui, até os anos 50, você tinha uma relação dos protestantes muito mais ligados às elites, o Luca comentou isso no início da aula também, e aqui, então, a partir dos anos 50, a partir do evangelho social, você vai ter uma virada de chave. A gente vai analisar ali trechos das crônicas da Conferência do Nordeste, de como ele vai ter uma mudança disso, de como os protestantes eles vão tentar pensar a sua atuação política. Por isso que eu falei que na segunda fase, que é ali de 1916 a 1952,
de uma inserção do protestantismo muito mais voltado a pensar essas elites, a questão da educação, das escolas protestantes, escolas evangélicas e tudo mais. E aqui, a partir do evangelho social, então, essa atuação política mais voltada para as comunidades de base, né? Para as comunidades mais carentes, para a questão da injustiça, da desigualdade. Tudo isso vai ser uma transformação desse protestantismo histórico. Você vai ter, então, o evangelho social, como a gente já tinha comentado, né? Por conta lá da presença também da atuação do Conselho Mundial de Igrejas e a própria questão do setor de responsabilidade social da igreja, de uma questão do ecumenismo, né? De você ter uma atuação das igrejas protestantes e não só uma atuação separada em cada denominação. Ainda que esse ecumenismo ele vai ser próximo também do catolicismo, ele não vai ser tão abrangente, né, de todas as religiões presentes no Brasil participando junto. Você vai ter alguns pastores que vão defender uma ideia de um ecumenismo mais geral, mas majoritariamente esse ecumenismo ele é entre as igrejas evangélicas e, quando muito, das igrejas católicas. E aí o Silas de Souza ele vai também colocar que você vai ter, o Antônio Mendonça também vai defender em certa medida essa ideia de um embate entre o protestantismo histórico. De um lado, você vai ter o evangelho social, com essa pegada ecumênica, progressista, de luta contra as desigualdades sociais, de aproximação com a cultura brasileira, por meio das músicas, por exemplo. Boa parte das canções que eu comentei lá do hino Novo Canto da Terra, aquele compilado pelo Jaci Maskin na primeira aula que a gente analisou, vão ser canções que eram compostas, e a gente até analisou ali a apresentação do livro, compostas com ritmos brasileiros, samba, forró, baião, sertanejo, enfim. Não vai ser aquela estrutura musical vinda dos missionários, né, das marchinhas ali norte-americanas, por exemplo. Você vai ter, então, do lado essa galera do evangelho social e, de um lado, o fundamentalismo conservador ganhando terreno também. E aqui, esse fundamentalismo conservador muito mais majoritário nas lideranças eclesiásticas do que o evangelho social. Ainda que o evangelho social vai ser relevante e vai ter um espaço grande, né, considerável nas igrejas protestantes, a questão conservadora, a questão fundamentalista, ela vai ser majoritária ainda. Então, você vai ter um embate, ou, nas palavras do Antônio Mendonça, uma encruzilhada do protestantismo histórico. Então, e a partir daqui, então, a influência do evangelho social, ela vai se dar nas músicas e, enfim, ali no CAV, que o Luca comentou na primeira aula, desculpa aí, pessoal, mas ela vai se dar também aqui no setor de responsabilidade social da igreja, que o Richard Shaw vai ser um dos mentores da criação desse setor, que vai ser bastante importante para a gente. Aí, na sequência, Luca, pode passar para o próximo, por favor. Você vai ter, então, aqui, galera, esse setor de responsabilidade social, ele vai ser responsável, então, por pensar, né, e incentivar os cristãos na sua atuação política mais próxima, mais ligada a essas questões, como eu falei, de luta contra as injustiças sociais, de novo, influenciadas pelo evangelho social. Você vai ter, pessoal, 4 reuniões ali do evangelho social, sendo a 4ª reunião a mais relevante, a mais conhecida, a mais impactante desse setor de responsabilidade social, que é a Conferência do Nordeste. Aqui eu destaco as 3 antes, para a gente entender como foi construída essa questão, que vai ser bastante discutida na Conferência do Nordeste, dessa atuação das igrejas protestantes. Você vai ter essas 3 primeiras reuniões ocorrendo no estado de São Paulo, 2, a primeira e a terceira na cidade de São Paulo e a segunda na cidade de Campinas. Essas 3 primeiras reuniões, elas não vão ser não vão contar com um número tão grande de igrejas e de pastores, de lideranças, e até de leigos e de pessoas não filiadas, não ligadas às igrejas, mas vão ser reuniões que vão, como eu falei, transformar esse pensamento. A primeira delas vai lançar essa base para a ação social da igreja. Vai ser um tema bastante recorrente. A segunda dela vai, então, as igrejas rápidas, as transformações do Brasil, vai ser nessa ideia de como a prática política cristã protestante pode mudar, né, nesse contexto do Brasil dos anos 50. E a terceira reunião
vai ocorrer em 1960, então, de pensar como que a igreja pode agir nessa nacionalidade brasileira que estava tão efervescente nos anos 60. O Boris Fausto vai falar isso no seu livro A História do Brasil, de como os anos 60 ele vai ser um momento de ebulição, de efervescência das questões políticas e sociais do Brasil. Ali, o fim do governo do JK, questão do Tancredo Neves, do Jânio... Tancredo Neves, não, perdão. Do Jânio Quadros e do João Goulart, né? Então, todos esses anos 60, eles vão ser de bastante agitações políticas e sociais. O historiador Marcos Napolitano, ele vai dizer que nos 1962, o ano da organização da Conferência do Nordeste, você vai ter uma virada de chave também na questão da MPB, né? Passando a ser canções engajadas, né? de pensar ali críticas sociais e críticas políticas, que vai acontecer, inclusive, também no protestantismo histórico. Então, Luca, pode passar para o próximo slide, por favor? Então, essa Conferência do Nordeste, pessoal, ela foi a quarta reunião do setor de responsabilidade social. Ele vai ser um evento muito paradigmático para o protestantismo histórico, que, a partir da realização desse evento e toda essa onda da influência do evangelho social, então você já tem ali, segundo o Antônio Mendonça, né, 10 anos ali da presença do evangelho social, e é com a realização da Conferência do Nordeste que o Antônio Mendonça vai dizer que tem a inauguração o fim da segunda fase e a inauguração da terceira fase de inserção do protestantismo histórico, ali que a gente vai ver na sequência com o Luca, como esse protestantismo ele vai ser mais voltado, como eu falei, para esse fundamentalismo que vai ser mais hegemônico ainda que você vai ter bastante casos de pessoas protestantes agindo na resistência ao governo militar. Aqui, pessoal, é o trecho das crônicas da Conferência do Nordeste. Posteriormente à realização do evento, você vai ter duas obras resultado dessa conferência, o volume 1 e o volume 2. O volume 1 também é um objeto de pesquisa minha do mestrado, é as crônicas, né? Então é uma espécie de diário que o Valdo César, esse Valdo César, ele é presidente do setor de responsabilidade social da igreja, ele que vai ser um dos responsáveis por escrever as crônicas da Conferência do Nordeste, junto do Almir dos Santos, que é o organizador do evento. Você vai contar na Conferência do Nordeste com a presença do Richard Shaw, né, o expoente lá do Evangelho Social, Rubem Alves também, que é um dos importantes teólogos brasileiros, ele é autor do livro Religião e Repressão, de 1979, também influenciado pelo Evangelho Social. Você vai ter o Gilberto Freire participando também da Conferência do Nordeste. Você vai ter uma relação bastante próxima dessa galera com o Paulo Freire, né, o importante pensador ali das questões pedagógicas, né? Então, isso é parte da introdução ali da Conferência do Nordeste, a citação do Valdo César, que a gente vai analisar juntos agora. Chegamos ao ano de 1961. Então, isso é no contexto da organização da Conferência do Nordeste. Pensa-se na realização de uma quarta reunião de estudos do setor de responsabilidade social da Igreja, fiel ao programa que se traçou desde o início de buscar a resposta divina à situação humana concreta. Vários meses andamos, nós, os responsáveis pela preparação da conferência, buscando caracterizar o hic et nunc, ou seja, o aqui e agora, da realidade brasileira. Os jornais, rádio, TV, literatura sociopolítica e econômica, conversas de todas as camadas sociais eram unânimes em reconhecer que o Brasil estava e ainda está vivendo um processo revolucionário. Daí saiu uma parte do tema geral da Conferência do Nordeste, a realidade brasileira revolucionária. Que a situação do Brasil é revolucionária, só não vê quem não quer, tanto pior para ele. Essas foram as palavras de um pastor batista do Recife, em março do corrente ano, e, por sinal, um irmão bastante conservador. Então, aqui o Valdo César está dizendo, né, de que era já, né, de desejo ali dos organizadores, né, das lideranças do setor de responsabilidade social, de organizar uma quarta reunião.
Então, como eu falei, né, desse contexto dos anos 60 de efervescência política, efervescência social, efervescência cultural, transformações da MPB, por exemplo, como o Napolitano vai colocar, o protestantismo ele vai embarcar nessa onda também, né, de encarar essa realidade que, segundo o Valdo César aqui, é uma realidade revolucionária, e de novo aqui você vê também a questão, a influência que o Richard Shaw vai ter na Conferência do Nordeste, por conta desses temas presentes, de revolução, de pensar, encarar a realidade brasileira como revolucionária, de trazer esses temas da injustiça, de luta à injustiça, que vai ser recorrente na conferência. Então, o Valdo César ele vai trazer isso. Essa gravura que está aí no slide é uma gravura que está presente na obra, né, do Diário da Conferência do Nordeste. E é interessante pensar, né, que é uma gravura ali representando Jesus pregando para os nordestinos. Então, justamente para trazer a realidade, né, cristã protestante com esse contexto do Nordeste, nesse caso. No próximo slide, a gente vai entender por que vai ser realizado na cidade do Recife. Não, é no outro slide, mas enfim, a gente vai entender por que eles vão escolher isso. Aqui também é uma sequência dessa primeira citação. Diz assim o César: estabelecida a realidade que nos confrontava, saímos em busca de resposta. A resposta também já era dada, que é Cristo. Não o Cristo transformado em slogan para cartazes de conferências evangelizantes, mas o Cristo eterno, contemporâneo de todos os caminhos humanos, o Cristo vivo que prometeu à sua igreja que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Daí então o tema da Conferência do Nordeste, Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Tema que foi tratado como conhecimento de todos do ponto de vista bíblico e teológico, por 3 grandes líderes do evangelismo prático e do ponto de vista socioeconômico, por outros 3 grandes nomes da vida cultural brasileira. Todas as palestras, bem como os resultados dos grupos de estudo, estão sendo publicados e por eles é fácil verificar a orientação e o espírito da Conferência do Nordeste. Então aqui, pessoal, né, esse trecho do escrito do Valdo César, aqui da Conferência do Nordeste, é de como esses protestantes eles vão entender que o contexto brasileiro ele estava mesmo de uma ebulição política, de um contexto revolucionário. Aqui também bastante influenciado pelos acontecimentos em Cuba, né, pela Revolução Cubana ali de 1959. Então, eles estavam encarando né, os resultados próximos disso, né, do auge ali da Guerra Fria. Né? Então, também a gente consegue entender um pouco, né, e a gente até não comentou na primeira aula, né, de como esse protestantismo, dessas oposições que o Antônio Mendonça vai colocar de um lado da galera do evangelho social e do outro lado da galera conservadora, aquela que critica o comunismo e tal, que são herdeiros dos missionários norte-americanos. Então, se você tem o ideal puritano, o destino manifesto, como estava no slide, né, você vai ter, obviamente, esses missionários norte-americanos trazendo também essa questão ideológica da Guerra Fria, né, de construção dos soviéticos, dos comunistas, como os grandes inimigos do mundo ocidental. Luca, pode passar então para o próximo slide, para a gente entender então por que o Recife foi escolhido como a sede da Conferência do Nordeste. O Recife, o Valdo César ele vai dizer também nas sequências ali da crônica que a cidade de Recife era conhecida como a capital do Nordeste e era tida como a Cuba brasileira, que no Recife você tinha agitações políticas bastante interessantes, bastante relevantes, principalmente nas ligas camponesas, né, que eram organizações de agricultores que agiam em prol ali da reforma agrária e lutando pelas transformações sociais e políticas no contexto ali do interior de Pernambuco, mas também na cidade de Recife. Então, a cidade de Recife ela foi escolhida como sede da conferência justamente por conta dessas agitações políticas, mas também porque o Valdo César ele vai dizer também na sequência da crônica que o Nordeste ele era esquecido pelos protestantes do eixo Rio-São Paulo. Né? A gente viu as 3 primeiras reuniões do setor de responsabilidade, eles eram
elas aconteceram no estado de São Paulo. Então, você tinha, de fato, uma pouca presença protestante no Nordeste. Já tinha várias igrejas, mas nada tão relevante assim. Então, a partir da Conferência do Nordeste, você vai ter uma atuação protestante mais forte na região Nordeste. Então, a Conferência do Nordeste ela se coloca, então, de entender a realidade brasileira como revolucionária, mas de repensar também a atuação da igreja diante dessa realidade. Como que a igreja protestante vai lidar com isso? E aí também a outra gravura que eu coloquei, né, o pessoal tocando ali a sua música e Jesus observando, né, com né, ou seja, né, se fazendo presente e participando, né, dessa cultura nordestina aí. Luca, por favor, pode passar para o próximo, para a gente entender né, o que vai ser de desdobramento. Então, se a Conferência do Nordeste se colocava como né, repensar essa atuação política, e de fato vai ser relevante, como a gente vai ver também no próximo slide, né, nas transformações que os protestantes vão ter, você vai ter aqui, né, a citação, de novo, do Valdo César. Né? Um dos aspectos positivos que podemos citar como verdadeiro dividendo da conferência foi a tomada de consciência pelas igrejas representantes na reunião da realidade presente no Brasil. Há uma realidade que nos desafia no momento presente, perguntando-nos em angústia qual é a resposta da igreja, como intérprete da vontade de Deus para a vida da comunidade. A crise que se debate a nossa pátria nos dias que correm. Faz parte da tarefa da igreja o reexame da sua própria estratégia, dos métodos de processo de ação. A igreja precisa parar de vez em quando para perguntar-se a si mesma onde estamos e para onde vamos. As estruturas eclesiásticas, assim eu entendo, não são sagradas. Podem muito e de fato têm mudado ao longo da história. Essa foi outra contribuição positiva da conferência. Sem apontar mudanças específicas, que isso não era da sua atribuição, frequentes vezes esteve presente aos grupos de estudo a pergunta seguinte: são as presentes estruturas eclesiásticas adequadas aos desafios que o mundo endereça à igreja no momento atual? Então, você vê aqui, de novo, todo aquele tema lá que o Richard Shaw vai trazer de aproximar o comunismo ao cristianismo, ao protestantismo, você vai ter também essa questão de repensar aqui na Conferência do Nordeste. Muitos me têm perguntado quais serão os resultados práticos da conferência. Em minha opinião, essa expressão, resultados práticos, está carecendo de revisão. Não podemos medir o valor das coisas apenas pelos resultados. Algo dá resultado porque é verdadeiro, e não é verdadeiro porque dá resultado. Quanto à minha resposta tem sido, não sei. Espero confiantes que se a documentação que ficou como espólio da conferência for conservada, daqui a alguns anos, quem sabe, alguns dos nossos pósteres, os que hão de vir depois de nós, se compulsar a esses documentos, reconhecerão pelo menos a sinceridade do nosso esforço. Os pastores e leigos que estiverem presentes, despertados das suas consciências para uma nova dimensão do trabalho da igreja, qual seja o seu envolvimento na questão social, certo irão distribuindo as ideias e pensamentos que lá ouviram. Então, a ideia, então, a Conferência do Nordeste, ela ocorre em julho de 62, numa escola em Recife, então vai trazer à tona, né, as discussões dessa atuação política dos protestantes, e o resultado ele vai ser, então, de fato, uma transformação profunda. De novo, influenciado pelo Evangelho Social, influenciado pelo Richard Shaw. Então, Luca, pode passar para o próximo slide, por favor, para a gente entender, então, né, que essa Conferência do Nordeste, no meu entendimento, ela redefine a identidade protestante brasileira, né? Isso vai estar em um outro trecho da conferência, isso vai ser de uma das falas dos pastores na conferência, de levar a igreja a falar a linguagem da época, encontrar-se com a sociedade. Isso a música da Cimei Monteiro, que vai ser escrita nos anos 70, vai também dizer isso, né? De falar a língua do povo. Então, você vê como os protestantes que chegam no Brasil no século XIX, rechaçando a cultura brasileira, rejeitando a matriz religiosa, como a Magali Cunha vai colocar, e estabelecem, de fato, uma identidade brasileira, mas muito mais ligada ao puritanismo norte-americano, aqui eles já vão tentar trazer essa identidade protestante brasileira mais ligada com esses elementos culturais, né, de falar a linguagem da época, por meio da música e tudo mais. Né? A gente vai ver com o Luca que, na sequência, esse conservadorismo ele vai ser hegemônico, né? A partir de 1964, essa questão, né, dessa identidade protestante brasileira
com raízes brasileiras, de elementos culturais brasileiros, ele vai entrar em descrédito por conta dessas lideranças eclesiásticas mais ligadas ao fundamentalismo e lideranças eclesiásticas que vão apoiar o governo militar, vão apoiar a ditadura militar. Mas, em contrapartida, os desdobramentos, as consequências da Conferência do Nordeste, elas vão ser manifestadas naquilo que eu comentei na primeira aula, que o Joesley Mendonça, professor da PUC, daqui do Paraná, vai entender como canções engajadas, que vão estar presentes no Inário Novo Canto da Terra, aquele inário que eu tinha mostrado para vocês na primeira aula, né? Como essas canções elas vão trazer esses temas de injustiça social, de trazer a linguagem da época e de trazer elementos da música popular brasileira, né? E o que eles vão entender também como música popular brasileira, que isso é um conceito bastante vasto e complexo, né, da gente definir como isso ou aquilo. Não é o foco aqui da nossa aula agora, mas da gente pensar como também o que eles vão entender como cultura popular brasileira, né? O que esses protestantes entendem como cultura popular? Será que se restringe a MPB nesse sentido, como estilo musical, ou ao samba, ao forró, ao baião, ao sertanejo, enfim, quais são também, né, essas apropriações culturais que o protestantismo vai exercer. Então, na sequência, a gente vai ver com o Luca como, a partir ali dos anos, né, a partir de 1964, essa atuação política protestante vai acontecer aqui no Brasil. Vamos lá, então, gente. Eu acho que antes de eu passar para essa parte falando sobre os protestantes, né, eu vou voltar um pouco sobre a história da ditadura militar, né? Eu acredito que muitas pessoas aí devem saber bem, outras talvez não lembrem muito bem, mas é uma história importante. Então, eu vou voltar aqui nessa história, né? O que aconteceu? A ditadura militar, ela durou entre 1964 e 1985. Quem governava o Brasil no ano de 1964 era João Goulart, esse sujeito aí no meio. Ele, na verdade, era vice de Jânio Quadros, o sujeito à esquerda, que havia renunciado, e quem assume seu lugar, então, é o vice, que era cunhado de Leonel Brizola, o cara que está ali à nossa direita. Brizola era um sujeito muito importante, um político bastante influente na esquerda brasileira, até a morte dele, que foi em 2004. Então, veja, ele foi um sujeito bastante importante. João Goulart, ele, apesar de ser, então, o cunhado de um sujeito bem articulado na esquerda, né? Ele era um cara meio conciliatório ali entre as elites da direita e também a esquerda. E uma das principais medidas que o governo dele buscava alcançar eram as reformas de base. Eram reforma eleitoral, bancária, tributária e agrária. Só que essas reformas elas eram mal vistas por algumas elites da direita, que pensavam que talvez fosse uma tentativa de Goulart de dar um golpe, de iniciar uma revolução socialista, de implantar o comunismo no Brasil, e isso levou a várias reações, né? Uma das mais conhecidas é a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, foi uma grande manifestação que tomou as ruas, que era contra essas reformas de base do Goulart. Mas vamos fazer uma análise, né? As marchas da família com Deus pela liberdade. Qual é a mensagem que ele estava querendo trabalhar nisso? De que, na verdade, João Goulart era um comunista. Os comunistas são contra a família, eles são ateus, então eles não acreditam em Deus, e eles querem restringir a sua liberdade. Essa questão levou a alguns embates, né? Essa ideia de que João Goulart pudesse ser um comunista que estava querendo implantar um golpe. Lembrando que em 1937 o Brasil recebeu um outro golpe pelo presidente Getúlio Vargas, a partir do Plano Cohen, né? Que foi um plano que o Vargas criou para se manter no poder, né?
em que ele dizia que tinha uns comunistas que estavam querendo tomar o poder aí, então ele vai lá e se mantém, né, por mais alguns anos, como um ditador, até 1945. Então, essa ideia do retorno ao comunismo é uma estratégia aí que vai se repetir. Inclusive, os próprios comunistas já tinham uma relação, o próprio exército brasileiro tinha uma relação meio conturbada com os comunistas, e já que vem lá da intentona comunista de 1935, apesar de que, ok, o Partido Comunista Brasileiro, ele luta na Força Expedicionária Brasileira contra o nazifascismo. Mas, assim, ainda havia uma relação bastante conturbada, né, nesse contexto todo. E em meio a todos esses embates aí de Goulart com os militares, ele acaba indo para Rio Grande do Sul, para pensar, ok, o que que eu vou fazer? Como que eu vou pensar minha saída política aqui? E, na verdade, é uma história bem complexa, muito... Eu estou tentando resumir ela aqui. Se vocês quiserem conhecer um pouco da história, não só do golpe, como da ditadura em si, tem um livro que eu recomendo que é do historiador Marcos Napolitano, se chama 1964, História do Regime Militar Brasileiro. Eu não tenho ele em mãos aqui para fazer propaganda para vocês, mas a gente coloca ali atrás nas referências no final. Enfim, quem acaba dando golpe, gente? Acho que às vezes quando a gente pensar em golpe militar, assim, a gente deve pensar canhões nas ruas apontando lá pro palácio e tudo mais, fazendo ameaças. Na verdade, como o João Goulart estava indo no Rio Grande do Sul pensando o que ele ia fazer, o presidente do Congresso Nacional resolveu dizer, ok, não temos presidente, vacância da presidência. E quem assume o poder, no caso, acabam sendo, então, os militares. Só que aí então o João Goulart ele foge do país, ele vai para o exílio. 40 parlamentares do Congresso Nacional perdem os mandatos deles, e aí a partir daí a gente sabe o que começa a acontecer, né? Começam os exílios, começam as torturas, as prisões arbitrárias, os desaparecimentos, os embates com os indígenas, né? Os conflitos de terras com indígenas, a censura, a imprensa e as artes. Essa história aí que vocês conhecem bem, eu imagino. Mas vamos falar então sobre como que foi a relação dos evangélicos diante desse contexto. Havia uma aproximação entre da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Metodista do Brasil, até um certo momento, porque depois a Metodista muda de lado, a Convenção Batista Brasileira e a Assembleia de Deus, né? Essas foram algumas das que eu listei aqui que fizeram aproximações com o governo federal, com a ditadura, por questões ideológicas. E vamos lá, a gente falou sobre o setor de responsabilidade social da SEB, né? Cara, a partir do momento em que o golpe é instalado, as pessoas que eram ligadas a esse setor, elas são demitidas da SEB. E alguns pesquisadores demonstram que desse momento em diante que a SEB deixa de exercer um papel importante na sociedade brasileira como um todo. A partir do momento em que o setor de responsabilidade social é desligado. Só que não é só o setor de responsabilidade social que é desligado. As pessoas que integravam esse setor começam a ser delatadas ao governo também, pelos membros da própria igreja. Isso é uma questão que deixa algumas marcas bem complicadas aí na história do protestantismo brasileiro. Alguns grupos pentecostais chegam até a se aproximar do governo federal em troca de concessão de TV e rádio, né? Principalmente grupos pentecostais aí. Na década de 70, é criada a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Tá? Você pensa, ok, então já tem a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Por que tem uma outra? Porque alguns presbiterianos estavam bastante indignados com essa questão da Igreja Presbiteriana estar aproximada com a ditadura militar, e eles também eram contra, né, os presbiterianos aí da alta cúpula dessas duas outras instituições,
eram contra o pastorado feminino, e eram contra o ecumenismo, e esses outros presbiterianos disseram, não, a gente é contra essa aproximação da ditadura, a gente não defende isso, e a gente quer que as mulheres sejam pastoras, a gente quer se aproximar dos católicos para fazer ação social. Então, eles criam, então, a Igreja Presbiteriana no Brasil. A questão do ecumenismo ela é bem forte, porque a aproximação entre evangélicos e católicos, ela se dá num contexto de ação social. Eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, só que a ação social, ela era vista como comunismo também, ok? Eu estou praticando uma boa ação, eu estou aqui trabalhando pelos pobres. Ah, não, mas não tem que trabalhar pelos pobres, os pobres têm que trabalhar, os pobres têm que trabalhar, se você está fazendo isso é porque você é comunista. Enfim, coisas nesse sentido, sabe? E a própria cúpula da Igreja Presbiteriana até proibia as pessoas de participarem, de serem padrinhos em casamentos realizados na Igreja Católica. A Igreja Metodista chegou a ter um conflito ali numa turma de formandos no seminário, que chamaram Dom Helder Câmara para fazer um discurso na formatura, né? Dom Helder Câmara era um bispo católico lá de Recife, Olinda, um bispo com um ativismo forte pelos direitos humanos, que mais tarde chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz algumas vezes, não ganhou nenhuma, mas chegou a ser indicado. Só que, ok, eu estou falando aqui dessa questão desses posicionamentos, mas vamos lá, a igreja, ela nem sempre estava nesse sentido aproximada e às vezes nem sempre estava oposta. A gente precisa levar um olhar sobre essa questão da neutralidade que também existia na igreja, como eu vou demonstrar aqui. Lembra que eu falei sobre o João Filson Soren na aula anterior? Ele foi o cara que foi o capelão lá na FEB, ele era da Igreja Batista, ele participou ele foi o tradutor do Billy Graham, presidente da Aliança Batista Mundial, um sujeito bastante importante para o meio evangélico, como vocês podem ver. Em 31 de maio de 1964, ele publica um artigo no Jornal Batista, né? Acho que está bastante claro o que é o Jornal Batista. É um jornal que circulava entre os batistas, um jornal escrito para o público batista. O nome desse artigo é A Igreja em Face das Injunções Políticas. 31 de maio de 1964, então fazia já poucos meses do golpe. 31 de março, que foi acontecer o golpe, então 2 meses, veja só. Nesse artigo, ele escreve bastante coisa, mas eu destaquei alguns trechos aqui. A observância do chamado princípio de separação entre a Igreja e o Estado é um dos mais poderosos baluartes da defesa da Igreja contra o perigo da secularização. O citado princípio consiste, em suma, no reconhecimento de que são distintas as esferas de ação, estrutura e finalização, respectivamente, da Igreja e do Estado. Bom, gente, uma coisa bastante importante na Igreja Batista é a separação entre a Igreja e o Estado. Isso é uma coisa bastante importante, né? As igrejas batistas, elas também são bastante democráticas, então, existe essa separação entre a igreja e o Estado, um princípio batista. Que, é claro, como a gente está falando sobre a diversidade, né? Diversidade de pensamentos no meio protestante, porque não existe um único pensamento protestante, existem vários pensamentos. Vamos poder citar aqui o Martin Luther King, né, gente? O Martin Luther King foi um pastor batista, e um pastor batista que acreditava, sim, que a igreja deveria se encontrar com ações políticas. E é por isso que ele protestava por direitos civis, protestava por emprego para todos, protestava contra as guerras, e isso era uma questão bastante importante no pensamento dele. A gente tem um caso alemão também, né, quando a gente fala sobre o envolvimento da igreja na oposição, o governo, né, um grande símbolo disso, é um pastor alemão, ele é um pastor da Alemanha, tá? Ele não é um cachorro, mas o pastor alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele era pastor da Igreja Confessante na Alemanha, que era uma igreja que institucionalmente se opôs ao regime do Adolf Hitler.
Ele, inclusive, participou de um grupo armado, né, que tinha como objetivo assassinar o Hitler, gente. Então, ele é um pastor que realmente participou de um grupo para tentar matar o Hitler. E ele acabou, né, não conseguindo cumprir esse objetivo, acabou morrendo antes disso. Mas, enfim, deixou um legado bastante importante no cristianismo até hoje. Ele tem livros que são bastante conhecidos. Só para a gente pensar aqui sobre vários outros cenários também e a forma como muitos cristãos podem reagir diante desses cenários. Mas vamos lá, porque continua esse artigo, né? Ele cita outro trecho aqui. Também não compete à igreja a chamada função politizadora. Compete isso aos órgãos políticos e não aos eclesiásticos. É tão incompatível a ação politizadora com as atribuições de uma igreja quanto são as funções do Estado, o doutrinamento teológico e a formação religiosa dos cidadãos. Então, aqui, acho que é importante a gente ressaltar isso aqui, porque é inspirado também uma passagem bíblica, né? Em que Jesus pergunta às pessoas que estão questionando ele sobre funções políticas, né? Sobre pagamento de impostos. E Jesus responde: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, ele fala que a questão das funções religiosas e as funções políticas, elas são importantes, mas uma não precisa, né, se sobrepor à outra, não deve se sobrepor à outra. Então, o João Filson Soren, pegado a essa ideia, vai dizer aqui que a função da igreja é cuidar da formação religiosa. A função do Estado é cumprir com a função política mesmo. Então, a igreja não deve se meter na política, a política não deve se meter na igreja. Só que é importante deixar claro que ele não está falando que você, enquanto cristão, não pode se envolver com alguma coisa por causa de uma função ideológica sua, um pensamento ideológico seu. Ele fala que a igreja, enquanto instituição, não deve estar nessa ação como um todo. E ele vai colocar aqui também: não deve a igreja formar, quer na marcha dos camponeses, quer na marcha da família. Trata-se de movimentos políticos, cujas fileiras as igrejas não devem engrossar. Então, ele repete aqui: a igreja em si não deve engrossar esses movimentos. Ele não está falando você, enquanto cristão, não deve. E é importante falar, a marcha dos camponeses, né? O Otávio falou agora há pouco sobre as ligas camponesas, né? E em geral, aquelas pessoas que participavam de movimentos de defesa da reforma agrária, que defendiam as reformas de base propostas pelo João Goulart. Enquanto no outro lado nós temos a Marcha da Família. O que é a Marcha da Família? Lembra que eu falei? Marcha da Família com Deus pela liberdade. O pessoal que era de direita, oposto à reforma agrária. Então, a gente tem aqui esses dois polos e ele está falando, a igreja não deve estar no meio disso. E depois ele fala aqui assim: embora reconhecendo que alguns regimes políticos, mais do que outros, favorecem e facilitam as atividades da igreja, não se deve incorrer no erro de supor que um regime tem a sanção da igreja, enquanto que outro não. Tal sanção não é da competência da igreja. A igreja de Jesus Cristo não pode estar jungida a qualquer regime político. Então, o que ele quer dizer aqui? É que há regimes realmente em que a igreja pode ficar mais confortável, mas não é isso que ela deve se pegar. A igreja deve se apegar a próprio Jesus Cristo, e não a um regime político, porque você não precisa de um regime político para poder adorar a Deus. Você precisa de Jesus para você adorar a Jesus, e não de um regime. Bom, vamos falar sobre quem se opôs, né? Olha só que imagem interessante. Essa aí é a Basílica de São Pedro, em Roma, né? É uma igreja espetacular bom, fica no Vaticano, né? É a igreja que fica lá no Vaticano. Enfim, você pode estar pensando, Luca, mas você está falando sobre os protestantes, por que você está colocando o Vaticano aí? Bom, 1962, ou seja, o período lá em que estava acontecendo também a Conferência do Nordeste, até 1965, aconteceu o Concílio Vaticano II, que foi um evento que reuniu bispos católicos do mundo inteiro, em que eles tinham como objetivo repensar o posicionamento da igreja diante das mudanças que o mundo estava vivendo. E algumas das conclusões a que eles chegaram é que a igreja deveria repensar
a sua relação com os pobres. E os pobres deveriam ser tomados como uma prioridade, assim, que a igreja deveria realmente fazer mais pelos pobres. E que esse trabalho, esse chamado não era só para os cristãos católicos, porque os cristãos não católicos também tinham um chamado para isso. Então, veja, lembra que eu falei ali que a união ecumênica ela era atrelada à questão de ação social? É disso que nós estamos falando. Em geral, eu não vou generalizar aqui, mas eu vou dizer que, comumente, o que se tem sobre a oposição à ditadura militar brasileira está nessas uniões ecumênicas. E essas questões são reforçadas no Brasil na segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que acontece em Medellín, na Colômbia, no ano de 1968. Enfim, essas ideias que são faladas no Concílio Vaticano II são reforçadas aqui. E esse é um ponto de virada da Igreja Católica, né? Que antes eles haviam apoiado, sim, a ditadura. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil havia celebrado em nota institucional o golpe de 1964. Só que aí eles começam a perceber que, ok, as coisas tomaram um rumo bastante violento, né? As pessoas estão sendo torturadas, a gente está vendo que isso está acontecendo, inclusive, com membros da nossa própria igreja. E eles começam, então, em geral, a abandonar esse lado. Não vou dizer todos, porque ainda tinha, por exemplo, algumas pessoas ligadas à Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Inclusive, havia uma polarização dentro da própria igreja. Um bispo ligado à TFP, né, Tradição, Família e Propriedade, chega a escrever um artigo no jornal falando sobre a infiltração comunista na Igreja Católica. E chega a citar nominalmente um bispo bastante conhecido, que é o Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu no ano passado. Então, vocês talvez estejam familiarizados com esse nome, que ele ganhou bastante repercussão. Então, veja, ainda há uma diversidade bastante grande, né? E vamos lá. Essas pessoas que defendiam o ecumenismo, que haviam saído da SEB, do setor de responsabilidade social, acabam criando um órgão próprio, que é o Centro Evangélico de Informação. Mais tarde, acaba se tornando o Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Mas, enfim, o SEI, né, o Centro Evangélico de Informação, ele tinha como objetivo discutir a situação do Brasil diante daquele contexto. E eles chegavam até a publicar boletins a esse respeito. E eu estou destacando aqui algumas capas desses boletins. Vejam aqui, nesse de abril de 1966, há imagens de pessoas nos Estados Unidos protestando por direitos civis, por empregos e por liberdade, né? Do outro lado aqui nós temos algumas pessoas que eu suponho, né, que estejam no sertão. A gente vê pela forma, pelas coisas que eles estão carregando, pela forma como eles estão vestindo, andando descalço aí também na areia. Então, a gente vê como eles estão pensando sobre o mundo que eles estão vivendo, porque essas são capas relacionadas a realidades que a gente vê pelo mundo, né? Essa capa de 1969 eu destaquei porque fica claro que está ligado a um evento do Conselho Mundial de Igrejas. Ali a gente tem o símbolo do Conselho Mundial de Igrejas ali, né? Aqui eu destaquei também essa capa de outubro de 1968, com algumas frases, né? E essas frases são: não há uma igreja escrava de estruturas de compromisso social. Sim, há uma igreja livre, a serviço dos homens. Não, há uma igreja comprometida com o poder e a riqueza. Sim, há uma igreja que, por sua fé em Jesus Cristo e no homem, se arrisca a ser pobre. Não, há um esquema hierárquico imposto ao povo cristão. Sim, há pastores nascidos do povo e que convivem com ele. Não há uma igreja que tem medo de afrontar a história. Sim, há uma igreja valente que se compromete na luta pela autêntica libertação do povo. Uma igreja fiel à verdade do Evangelho. Do Manifesto da Igreja Jovem do Chile, agosto de 1968. Vejam como eles deixam claro que a posição da igreja é de preocupação com direitos humanos e com os pobres. Isso é bem claro nessa
nesse manifesto que eles usam na capa do boletim. Uma figura bastante importante ali na política brasileira, quando a gente fala sobre os desaparecidos na ditadura militar, é Paulo Stuart Wright, um cara que era presbiteriano. Ele escrevia para o jornal Mocidade, que era um jornal presbiteriano do qual o Richard Shaw fez parte. Ele foi presbítero na igreja dele e foi deputado estadual. Aqui a gente tem essa foto dele sendo diplomado como deputado estadual. Essa foto foi tirada desse livro, O Coronel Tem um Segredo, Paulo Wright Não Está em Cuba, da Delora Jean Wright, com o prefácio do Dom Paulo Evaristo Arns. Enfim, durante a ditadura, Paulo Stuart Wright foi para a clandestinidade com a Agrupação Popular, desapareceu em 1973. Ele desapareceu e eu vou mostrar ali uma capa do jornal em que ele fala sobre... aqui, eu vou mostrar aqui agora. O deputado também foi assassinado. Essa é uma capa de um jornal em 1991. Aí você pensa, nossa, mas ele desapareceu em 73, por que em 91 o pessoal está falando que ele foi assassinado? Isso já não estava claro? Não estava, gente, ele estava desaparecido. As pessoas eles ficavam esperando os seus queridos voltarem para casa, porque eles não tinham informação ainda do que tinha acontecido com eles, então várias investigações tiveram que ser feitas. E foi declarado que ele foi assassinado, apesar de não se ter certeza, né, de o que aconteceu com ele, que circunstâncias isso aconteceu. E nesse livro aqui, a Delora Jean Wright, ela, no final do livro, chega até a escrever para o Paulo Stuart Wright, tipo, caso você leia, e, enfim, deixa um recado para ele, né? E ela deixa um recado bem claro a algumas pessoas da ditadura também, cobrando elas. Eu acho que vocês talvez tenham informação que não estão nos dando. Uma dessas pessoas é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, um reconhecido torturador que algumas pessoas aí têm tido a audácia de homenagear. Enfim, Paulo Stuart Wright também era irmão de Jaime Wright, que foi um pastor com um ativismo pelos direitos humanos muito forte. Ele realizou o culto ecumênico na Catedral da Sé em homenagem ao Vladimir Herzog. Lembra daquele jornalista que foi assassinado, com uma foto bastante famosa, em que ele estava ajoelhado, pendurado pelo pescoço? E depois fizeram um culto bem grande lá na Catedral da Sé em São Paulo, com uma multidão em volta. Ele realizou junto com Dom Paulo Evaristo Arns, o cara que escreveu o prefácio do livro que eu falei, e o Rabino Harrison Bell. Dom Paulo e Jaime Wright foram idealizadores de um projeto chamado Brasil Nunca Mais, em que eles contratavam advogados para ir atrás de documentos do Supremo Tribunal Militar que comprovassem a repressão que estava acontecendo no Brasil. E acabou se tornando esse livro, que foi um grande sucesso de vendas na época. O Conselho Mundial de Igrejas teve um papel bastante importante na história do nosso país também. Já logo no começo, lá em 1964, era para ter acontecido no Brasil a reunião da Federação Mundial dos Estudantes Cristãos. Só que aí aconteceu o golpe, e aí eles pensaram, vamos transferir isso aqui. E transferiram, foi lá para a Argentina esse evento. O próprio Conselho Mundial de Igrejas foi apoiador do projeto Brasil Nunca Mais. Eles mandavam financiamento aqui ao Brasil para que Jaime, Dom Paulo e outras pessoas envolvidas, né, como o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, a advogada Eni Raimundo Moreira, pudessem seguir com essas ideias. Fizeram parte do Conselho Mundial de Igrejas do Brasil a Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, a Igreja Episcopal do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e a Igreja Metodista do Brasil. Que eu falei que no começo apoiava a ditadura, depois teve uma mudança aí na conduta. E essas eram também as igrejas que resistiam, que se opuseram à ditadura, e que estavam envolvidas também com o ecumenismo, né? Um ecumenismo bastante forte nesse sentido, já que o Conselho Mundial de Igrejas, né, era um órgão que reunia igrejas protestantes e ortodoxas. Eu não sei se eu falei isso na aula anterior,
mas as igrejas ortodoxas também estavam ligadas ao Concílio Mundial de Igrejas, né? Só a Igreja Católica, que nesse caso, né, a Igreja Católica não estava envolvida no Concílio Mundial de Igrejas. Enfim, os luteranos, eles chegaram, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana mesmo, chegou a escrever um manifesto que foi entregue no ano de 1970 ao ditador Emílio Médici, e eu destaquei um trecho dela, que diz assim: numerosos cristãos sentem-se perturbados pelo fluxo de notícias alarmantes sobre práticas desumanas que estariam ocorrendo em nosso país, com relação principalmente ao tratamento de presos políticos, donde surge uma atmosfera de intranquilidade, agravada com a carência de informações precisas e objetivas. Embora as notícias veiculadas no exterior frequentemente evidenciem caráter tendencioso, e embora órgãos oficiais do país seguidamente tenham afirmado a improcedência das mesmas, permanece um clima de intranquilidade, em virtude das informações não desmentidas pela imprensa do país, sobre casos que se inculcam órgãos policiais de terem empregado métodos desumanos, seja no tratamento de presos comuns, seja de presos políticos, ou seja de suspeitos de atividades subversivas. Entendemos mesmo, como igreja, que nem situações excepcionais podem justificar práticas que violam os direitos humanos. Então, gente, a gente vê que há uma certa... Ainda não tem muito claro, as pessoas aí não tinham certeza do que estava acontecendo. Estavam escutando as notícias, mas eles falam, mas parece tendencioso, parece sensacionalista, a gente não tem certeza. Vocês, às vezes, alguns aí do governo desmentem, a nossa imprensa não desmente, a gente não tem certeza. Parece que está acontecendo uma repressão aí, né? Enfim, eles deixam claro que eles são contra essa repressão, contra o que está acontecendo. Mas também há uma certa confusão aí, quando fala, por exemplo, de terroristas políticos, esse uso da palavra terrorista é uma questão bastante esquisita, curiosa, né? Vamos pegar, por exemplo, ano passado, o presidente Donald Trump disse que ia fazer os Estados Unidos reconhecerem os antifas como uma organização terrorista, né? Também havia bastante essa questão de chamar o movimento Black Lives Matter, que tomou as ruas ano passado para protestar contra o racismo estrutural nos Estados Unidos, chamar de terrorista, né? De fato, havia pessoas que, com o método de protesto pacífico, enquanto havia também algumas pessoas mais violentas. Mas será que essas pessoas que estavam empregando métodos violentos poderiam ser chamadas de terroristas? Será que a força com a qual elas agiam, empregavam os métodos violentos era igual àquilo pelo qual elas estavam protestando contra, né? Então, será que os manifestantes tinham a mesma força da polícia que empregava métodos violentos contra a população negra? Mesma coisa a gente pode pensar, no Brasil havia também a guerrilha, havia a luta armada contra a ditadura, mas será que a força era equivalente à força que o governo empregava? Certamente não. E é claro que isso não é uma peculiaridade brasileira. Então, assim, várias outras ditaduras também possuíam lutas armadas, né? Sempre há em uma ditadura lutas armadas, pessoas que pensam, não, até aqui já não deu mais, não quero resistir pacificamente, eu quero agir violentamente. Isso acontece nas ditaduras. Então, a gente também não pode dizer que a ditadura aconteceu, que o golpe aconteceu para conter essas ações violentas, porque não é assim que as coisas acontecem. E pessoas suspeitas de atividades subversivas, né? O que é essa suspeita de atividade subversiva? É você fazer ação social com católicos e evangélicos fazendo ação social, alimentando os pobres, e isso é subversivo? Muitas vezes era, entende? Ou às vezes eu escrevi uma música e a música fala sobre desigualdade social, então subversivo. Eles terminam dizendo: entendemos mesmo como igreja que nem situações excepcionais podem justificar práticas que violam os direitos humanos. Então, ainda parecia que estava em desenvolvimento essa ideia da resistência, né, da igreja luterana contra a ditadura nesse momento, né, analisando aqui esse trecho isoladamente.
Bom, é isso, pessoal. Hoje, agora, nós encerramos a aula. Eu espero que tenha ficado claro aqui algumas ideias. Nós estamos deixando aqui as referências para vocês consultarem, caso precise. Lembramos que, se vocês querem receber os certificados, vocês precisam entregar a atividade lá para a comissão organizadora. Otávio, tem mais algum recado para dar? Isso aí. Agradecer aí a participação da galera. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero que tenham gostado das aulas. A gente pode desenvolver mais coisas juntos ainda. Tem aí o contato do pessoal da organização, se quiserem entrar em contato com a gente, alguma coisa. E é isso, foi muito massa gravar também a aula com o Luca. Valeu, Luca, pelo trabalho junto aí. Espero que mais vezes, né, mais oportunidades possam surgir para a gente, mano. Isso aí, galera. Valeu! É isso aí, gente. Espero que estejam curtindo o evento. Não sei se vocês se inscreveram para mais minicursos, mas fiquem atentos também às redes sociais, a esse evento nas próximas edições, porque certamente tem muita coisa legal. Eu mesmo olhei um monte daqueles minicursos e falei, nossa, que massa, né? Então, espero que vocês estejam gostando. E lembrando que vocês podem assistir a qualquer momento entre 30 de outubro e... Não, 30 de agosto e 1º de outubro. Se você está vendo agora é porque você já assistiu as 2 aulas, mas você pode rever quando você quiser também. Então, é isso, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto.